Vamos lá. Turma, vamos corrigir a atividade. Depois que a gente indica uma atividade, vocês fazem, depois nós corrigimos. Então esse é o momento que você pega seu caderno, pega seu material para a gente corrigir esta atividade. Preste atenção para você corrigir os seus erros, reforçar os seus acertos. Você pode ter encontrado uma resposta igual à minha de maneira diferente. Então você vai saber de uma outra maneira de chegar ao mesmo resultado. Você vai reforçar os seus acertos. Então, o vídeo já está gravado. Você assiste com calma, pausando para copiar o que você achar necessário, para você copiar algo que você errou ou alguma coisa a mais. Então, fica à vontade para pausar sempre que você achar necessário. Eu vou apresentar aqui. Então, correção de atividade. Deixa eu buscar aqui meu ponteiro. Então vamos lá. Lembrando que essa atividade que eu indiquei para vocês foi através do Google Formulário e nem sempre a mesma sequência que eu vou apresentar aqui para vocês pode ser a sequência que foi apresentado das questões no seu formulário. O Google Formulário ele acaba embaralhando as ordens das questões. Então preste atenção para você não corrigir errado. Preste atenção para você saber em qual questão estou me referindo. Lembrando também que as alternativas aqui eu não coloquei as alternativas que você deveria ter marcado, no caso a alternativa correta, mas tem a resposta, você procura a alternativa no que você marcou, se está errado, você só corrige aí as respostas corretas, tá certo? Vamos lá. Nas figuras abaixo, representamos as forças que agem nos blocos, todos de massa igual a 2 kg. Determine em cada caso o modo da aceleração que esses blocos adquirem. Então, como nós vimos, toda força aplicada num corpo, ela causa uma aceleração nesse corpo. Essa aceleração vai ser sempre na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. E a força é diretamente proporcional à aceleração. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração que o corpo vai adquirir. Vamos observar então, eu tenho 4 situações, letra A, letra B e letra C. Na letra A, a gente observa que tem o corpo, o bloco de 2 kg, age sobre ele apenas uma única força, que vale 4 newtons. Então, força resultante, segundo a lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração. Tá aqui, ó. Quem é a força resultante? Vale 4. Quanto vale a massa? 2 kg. A aceleração é justamente o que eu quero encontrar. Esse 2 está multiplicando a aceleração. Como eu quero isolar o meu valor de A, vou passar o 2 dividindo para o outro lado da equação. Então, eu tenho 4 dividido por 2, a resposta da letra A aceleração que o corpo 1 adquire, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a representação da aceleração. Tem a mesma direção horizontal e o mesmo sentido, no caso aqui, para a direita. Tá certo? O módulo dessa aceleração, 2 metros por segundo. Agora vamos observar o seguinte, na letra B. A letra B, eu tenho duas forças atuando. E essas duas forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Lembra que força é um vetor. Força resultante é um vetor. Então a gente vai fazer cálculos vetoriais. Eu revisei isso na nossa aula na quarta-feira passada. Como é que a gente calcula a resultante de dois vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido? A gente soma. Então, a força resultante aqui que age sobre esse bloco na situação B é a soma de F1 e F2. F1 vale 4 newtons, F2 vale 3 newtons. 3 mais 4, 7. Então, a força resultante aqui que age sobre esse corpo é um vetor que tem módulo 7 newtons, tá certo? Ó, só para destacar aqui, gente, eu coloquei F1 mais F2, seria 4 mais 3 e aqui tem 3 mais 4, não importa, é uma soma. Essa ordem aí das parcelas não vai alterar o resultado não. 3 mais 4 é a mesma coisa de 4 mais 3, tá certo? Só para você não se confundir. F1 vale 4 e F2 vale 3, tá certo? Então, a força resultante vale 7 newtons, força resultante é massa de aceleração, a resultante é 7, a massa é 2, esse 2 vai passar de novo dividindo, vai acontecer em todos os casos. 7 dividido por 2, 3,5.
Então a resultante aí, ó, é uma a aceleração é um vetor também horizontal para a direita e tem de módulo 3,5 metros por segundo. Observa, a força aqui, ó, aumentou na situação 2. Era na situação, na letra A valia 4, eu tinha uma aceleração de 2. Na letra B, eu tenho uma força de 7 newtons, a aceleração agora é 3,5. Observa que aumentou a força, aumentou a aceleração, como deve ser, como é esperado. Letra C. Olha o que acontece com a letra C. Agora eu tenho dois vetores, duas forças de mesma direção horizontal, mas sentido oposto. Uma está para a direita, outra para a esquerda. Como é que a gente calcula a resultante dessas forças? Quando tem vetores em mesma direção em sentido oposto, a gente subtrai. Sempre nós subtraímos o vetor maior pelo menor, porque vetor, o módulo de um vetor é um número positivo. Não existe o módulo do vetor negativo. Então eu vou fazer F1, que vale 4, menos F3. A força resultante ó, tem a direção e sentido do vetor maior. Então vai ser esse vetor aqui. Ó. Essa vai ser a força resultante. Aqui é a força resultante na letra B. Então, ó, essa força resultante aqui vale quanto? 4 menos 3 dá 1 newton. Então, é uma força resultante que vale 1 newton. Então, força resultante é massa e aceleração, sempre, segundo a lei de Newton. F, força resultante vale 1, a massa 2. Vou passar o 2 dividindo novamente, 1 dividido por 2 dá 0,5. Observa que da situação C para a situação D, a força diminuiu. Diminuiu de 7 para 1. Aconteceu a mesma coisa com a aceleração. A aceleração diminuiu de 3,5 para 0,5 metros por segundo. Então, a aceleração aqui, ó, tem novamente mesma direção e mesmo sentido da força resultante, horizontal e para direita. Certo? Vamos agora para a letra D. Observa a situação da letra D. Agora eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. Olha o vetor F1 e o vetor F2, força 1 e força 2 são perpendiculares, tem um ângulo de 90 graus. Então, nós fazemos o que? Para calcular a resultante, nós utilizamos teorema de Pitágoras. Vamos representar a força resultante aqui, ó. Os vetores estão ligados pela origem aqui, então vou utilizar regra do paralelogramo. Traço linha paralela a cada um dos vetores. O vetor resultante é esse vetor aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante FR. É um vetor que vai ter origem na união dos dois vetores e a extremidade lá na união das retas paralelas que foram traçadas. Então, esse é o vetor resultante. Vamos calcular o módulo de FR. A gente calcula com o teorema de Pitágoras. Então, é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. F1 vale 4, F2 vale 3. 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado dá 9. Como eu quero encontrar a força resultante, aqui está o quadrado, eu passo para o outro lado uma raiz. 9 e 16 dá 25, raiz de 25 dá 5 newtons. Então essa força aqui vale 5 newtons. Força resultante é massa de aceleração, a força resultante vale 5, a massa 2, passa dividindo, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então a aceleração ó, é um vetor que tem mesma direção e sentido, então seria um vetor aqui ó, na mesma direção e mesmo sentido, e tem módulo 2,5 metros por segundo, certo? Então tá aí, letra A resolvido. Letra A, primeira questão, letra A, B, C e D. Calculei a aceleração em cada um dos casos. Vamos para a próxima questão. O vídeo está gravado, você pode pausar e copiar com calma em cada uma das letras A, B, C e D. Segunda questão aqui na minha sequência, pode não ser necessariamente a sua, preste atenção para você saber qual a questão que estou me referindo. Uma partícula de massa 0,2 kg, 0,20, é submetida à ação das forças F1, F2, F3 e F4, conforme indica a figura, determine a aceleração de cada partícula. Observa aqui, ó, nós temos um quadro, nós temos um quadrado, um retângulo aqui, que é formado por vários quadradinhos que tem lados 1 newton e 1 newton. Então, ó, observa aqui, ó, esse aqui é o vetor 1. Ele está sobre dois quadrados. Então, quanto é que vale esse vetor 1? Vale 2 newtons, né?
Cada quadrado desse vale 1 newton, então 2 e 2, 1 e 1, 2 newtons. Aqui 1, 2, 3, 4, então aqui vale 4 newtons, o vetor F, e não, esse aqui é o F1, aqui é o F3. O vetor F2 vale 2 newtons, 2 quadrados. O vetor 4 também vale 2 newtons. Agora vamos analisar o seguinte, ele quer saber qual é a força resultante, vamos calcular a força resultante aqui nesse ponto da soma de F1, F2, F3 e F4. Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar por partes aqui, ó. Vamos analisar na horizontal. Na horizontal eu tenho um F1 e F3. F1 e F3 estão mesma direção, mesmo sentido. E sentidos opostos, perdão. Mesma direção e sentido oposto. Como é que a gente calcula a resultante? Subtraindo o maior pelo menor. Então a resultante aqui na horizontal é F1 menos F3. 4 menos 2 dá 2. Agora na vertical, observe o seguinte, na vertical, eu tenho vetores opostos, que são vetores de mesma direção em sentidos opostos. Observe que esse vetor F2 e F4 estão na mesma direção vertical e têm o mesmo modo, 2 newton. Então vou fazer F2 menos F4 é 2 menos 2, dá 0. Então quanto é a soma de todas as forças? A soma de F1 mais F2 mais F3 mais F4 dá 2 newtons, porque eu tenho 2 na horizontal e 0 na vertical. Dá 2 newtons, então a força resultante total nesse ponto aqui. Agora eu vou determinar a aceleração, que é o que a minha questão está pedindo. A resultante vale 2, a massa 0,2, eu vou determinar, eu vou passar esse 0,2 dividindo. 2 dividido por 0,2 dá 10. Então a aceleração aqui nesse ponto, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Este é o valor da aceleração. Vamos seguir em frente. Próxima questão. A aceleração da gravidade na superfície da Terra é... A gente costuma utilizar 10, mas no exercício aqui pediu 9,8, então a gente vai usar 9,8, tá certo? 9,8 metros por segundo ao quadrado. E na Lua, 1,6. Esse valor aproximado também. Determine o peso de uma pessoa de 70 kg de massa na Terra e na Lua. Anotei os dados da questão aqui. G é o da Terra, G é da Lua e massa da pessoa. O peso da pessoa aí, 30 kg na Terra. Peso é força, que é massa vezes aceleração. Nossa aceleração aqui no caso especial é a gravidade. Então 70 vezes 9,8 dá 686 newtons. Vamos observar agora o peso na Lua. O PL é peso na Lua, massa do corpo da pessoa 70, gravidade na Lua 1,6. 70 vezes 1,6 dá 112 newtons. Observa a diferença, é uma diferença grande. Então diminuiu o peso da pessoa porque diminuiu o valor da gravidade do local onde essa pessoa se encontra. Na Terra vale um número, na Lua tem um número menor, 1,6, tá certo? Então, peso é uma força e ela depende sempre, é claro, da aceleração da gravidade. O peso é uma força que é o planeta, que o objeto, que aquele local age sobre os corpos. Aqui a Terra interage com a força-peso sobre os corpos que estão aqui na superfície, na Lua também. A Lua exerce uma força sobre os corpos na superfície da Lua e assim por diante. Então, observe aí que a massa permaneceu invariável, mudou o peso. E a próxima questão pergunta justamente isso. É uma questão que diz o seguinte: foi medida a massa de uma pessoa na Terra e foi obtido o valor de 6 kg. Aqui é 60, viu? Uma pessoa de 6 kg é só com um recém-nascido, né? 60 kg. 60 aqui é o... Então, 60 kg. A atração da gravidade na superfície da Terra vale 9,8, na Lua 1,6. Sabendo dessas informações, determine a massa dessa pessoa na Lua. Observe, ó, foi medido na Terra e encontrou um valor de 60 kg. Quanto vai ser a medição dessa massa dessa pessoa na Lua? A massa, ó, a minha resposta aqui, ó. Você pode ter colocado apenas a resposta 60 kg. Se você não colocou 60 kg, corrija agora. Ó, eu destaquei aqui, ó, vou destacar aqui, ó, a massa do corpo é invariável, é uma propriedade da matéria. Cada corpo, cada matéria tem aquela propriedade da sua massa.
vai ser a mesma em qualquer lugar do universo. Se a medida da massa de um corpo de uma pessoa aqui na Terra vale 60 kg, na Lua também vai valer 60 kg, tá certo? Então, a resposta é 60 kg. Massa não varia. É importantíssimo a gente saber diferenciar massa de peso. Peso é força, varia. Massa é propriedade do corpo, não varia. Vamos seguir em frente. O vídeo está gravado, você vai pausando e copiando e corrigindo suas respostas. Uma questão lá de um vestibular lá do Distrito Federal. Um bloco de 5 kg que desliza sobre um plano horizontal está sujeito às forças F, 15 N, horizontal e para a direita, e F, 5 N, horizontal e para a esquerda. A aceleração do corpo é... Observa, são duas forças de meter um bloco aqui, né? Vamos representar aqui, ó. Não tem figura não, mas vamos... Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tem um bloco aqui. Aí eu tenho uma força para a direita F, que vale 15. E eu tenho uma força para a esquerda, mesma direção horizontal, vale Fzinho. Qual é a resultante dessas forças aí? Gente, são vetores de mesma direção em sentidos opostos. A resultante é a subtração do vetor maior pelo menor. Então a resultante é F menos Fzinho. 15 menos 5 dá 10. A resultante das forças aí, ó, vale 10. A força resultante é essa força aqui, que tem módulo 10 newtons. Então, vamos descobrir a aceleração do corpo. Resultante vale 10, a massa é 5. Eu vou passar o 5 dividindo, 10 dividido por 5 dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração que esse bloco aí vai adquirir. A aceleração seria um vetor de mesma direção em sentido da força resultante. Um vetor horizontal para a direita. Certo? Fazer as setinhas aqui para vocês saberem que são vetores. Então marca aí, procura aí a alternativa se você não marcou a alternativa correta que apresenta a resposta 2 metros por segundo. Corrija aí no seu caderno. Vamos para a próxima. Talvez essa questão seria a mais difícil, mas com toda certeza vocês são capazes de responder e de resolver ela facilmente. Tem um textozinho um pouco complexo, mas dá para a gente responder de boa. Vamos lá. Uma pessoa mediu sucessivamente as acelerações produzidas em dois blocos, 1 e 2, pelas correspondentes forças resultantes que sobre elas atuaram. O gráfico ao lado expressa a relação entre as intensidades dessas forças e suas respectivas acelerações. A gente trabalhou isso aí, gráfico da força pela aceleração. A gente consegue determinar a massa através do gráfico. Se o valor da massa do bloco 1 é 3 quartos, isso aqui é importante, a massa 1 é 3 quartos da massa do bloco 2. Podemos afirmar que o valor de F0, essa força aqui, indicada no gráfico, vale quanto? Então, ó, a gente quer saber quanto vale essa força aqui. A partir das informações que nos foram dadas pelo gráfico. Primeiro a gente sabe que quando acelerado no bloco 2, quando a aceleração vale 4, a força é 8 newtons. Aí a gente vai a partir disso, e a gente sabe que a massa do bloco 2 é 3 quartos da massa do bloco 1. A partir disso nós vamos determinar quanto vale essa força F0 aqui que atua sobre o bloco 1. Então, ó, primeiramente, o que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar a massa do bloco 2 a partir do gráfico. A gente vai fazer o seguinte, ó, definição de momento angular da reta. Como é que a gente determina o valor de A da massa M? É um delta F sobre delta A. Eu vou dividir a força pela massa, pela aceleração. Tá certo? Aí a gente vai fazer aqui, ó, quanto vale... Observa que aqui tem um triângulo retângulo, né? Quanto é que vale esse lado aqui do triângulo? Ó, vale aqui, ó, de 0 para 8, vale 8. Então a força vale 8 newtons, a resultante. Quanto vale aqui esse lado desse triângulo? A aceleração aqui, ó, vale 4. Então a aceleração vale 4. Então a massa 2, eu vou determinar, eu vou passar esse 4 aqui dividindo. Massa 2 é 8 dividido por 4, vale 2 kg. Então, ó, esse ponto aqui representa a massa do bloco 2, que vale 2 kg. Agora, como é que a gente determina a massa do bloco 1? A partir da relação inicial que o texto me disse.
A massa do bloco 1 é 3/4 de M2. 3/4. Então, é 3/4 de 2. Quanto é 3/4 de 2? Observa, multiplicação aqui, ó, uma fração multiplicando o número. Vamos aqui resolver essa multiplicação. 3/4 de 2. 3 vezes 2 dá 6, dividido por 4 dá 1,5. Então, 3/4 de 2 dá 1,5. É uma fração multiplicando o número natural. 3 vezes 2, 6, dividido por 4, 1,5. Então, a massa do bloco M1, essa massa aqui, a medida aqui, ó, vale, massa M1 aqui, vale 1,5 kg. Agora dá para a gente determinar quanto vale a força F0 ali. A força F0 é massa 1 vezes a aceleração do bloco 1. A aceleração do bloco 1, que é igual à aceleração do bloco 2, né, vale 4 metros por segundo ao quadrado. Vezes 1,5 dá 6 newtons. Então, essa força aqui, ó, vale 6 newtons. Essa força aqui, F0, vale 6 newtons. A gente descobriu isso, primeiro, determinando a massa do bloco 2 pelo gráfico. A gente fez ΔF sobre ΔA, que é a mesma coisa de eu fazer força dividido pela aceleração. A força vale 8 dividido pela aceleração 4. Tem uma massa 2 kg. Calculei quanto vale 3/4 da massa 2, que é da massa 3/4 de 2 dá 1,5. 1,5 vezes 4, que é a aceleração, que atua aqui, ó, vale 6 newtons. Então, procura aí qual é a resposta que deveria ser marcada, se é que você não marcou ou não fez essa questão. A questão é um pouco complexa, tem algumas que a gente tem que fazer a primeira encontrar a massa, depois determinar quanto vale, a gente tem que determinar a massa do bloco 1, do 2, depois determinar a massa do bloco 1, e por último a gente determina a força F0. Mas, com toda certeza, dá para vocês fazer tranquilamente, tá certo? Vamos seguindo. Uma partícula de massa 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variável. Tem um movimento acelerado. Num percurso de 4 metros, sua velocidade varia de 3 para 5 metros por segundo. Então, ele faz de 3 inicialmente, depois final ele tem 5 metros. Qual o modo da força resultante que age sobre a partícula? Observe o seguinte, gente. A força resultante é massa vezes aceleração. Eu não tenho o valor da aceleração. Primeiro eu preciso calcular a aceleração do corpo, que é o que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu calculo a aceleração do corpo. Observa que quando o tempo não é dado, lembra lá aquela frasezinha, quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Por Torricelli determina a aceleração. Velocidade final, que eu chamei de V2, e velocidade inicial eu chamei de V1. V2 ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento, D, ou ΔS, escreve como você quiser, ΔS ou D, tudo é uma distância, um deslocamento. Então, V2 é 5 ao quadrado, V1 é 3 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9, 2 vezes 4, 8. Aí eu passei esse 9 para o outro lado subtraindo, 25 de menos 9 dá 16, aí eu passei o 8, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 16 dividido por 8 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu posso determinar a força que age na partícula. Força resultante é massa de aceleração. A massa do corpo é 0,5 vezes 2 aceleração dá 1 newton. 1 newton é a aceleração que age sobre esse corpo aí, que varia por um percurso de 4 metros, de 3 para 5 metros por segundo de velocidade. Tá certo? Primeiro, determina a aceleração com Torricelli, depois, segundo a lei de Newton, determinei o valor da força resultante. Última questão, não é isso? Última questão, vamos aqui resolver. Um ponto material de massa 2 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante. Essa força vale 6 newtons, que atua durante 10 segundos, após os quais deixa de existir. Determine a aceleração nos 10 segundos iniciais e depois a aceleração ao final de 10 segundos. Então, ó, eu tenho uma força, não tenho os dados aqui, tenho uma força, a velocidade inicial, a partir do repouso então é zero, eu tenho variação do tempo, que é o tempo que ele quer em 10 segundos, e a massa 2 kg. Eu tenho todas as informações para calcular a aceleração do corpo. Primeiramente, com a letra A, resultante é 6, a força resultante, a massa é 2, eu vou passar o 2 dividindo, 6 dividido por
No caso, eu não fiz aqui, no caso é A igual a 6 dividido por 2, que dá quanto? Dá 3. Então a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta da letra A. Agora, com a função horária da velocidade, eu vou determinar a velocidade final depois de 10 segundos. V é V0 mais AT, o voat. A velocidade inicial vale 0, a aceleração vale 3, o tempo é 10 segundos. 3 vezes 10 dá 30 metros por segundo. Essa é a velocidade do corpo aí depois de 10 segundos se passando. Então, finalizando aqui a correção desta atividade. Então, assiste o vídeo com calma, o vídeo está já gravado, você vai pausando e copiando, corrigindo o que você acertou e reforçando o que você, corrigindo o que você errou e reforçando o que você acertou. Um abraço para vocês e a gente se vê no futuro.